Olá a todos, o que eu vou propor para vocês com esse vídeo e também depois com um artigo lá no site é um desafio. O que vocês estão vendo não é milagre, não. Eu estou usando uma pedrinha de gelo para gerar energia que movimenta um motorzinho. Estou usando um dissipador de calor para poder captar o calor do ambiente, derreter o gelo e nesse processo gerar energia. Então, o que eu proponho a vocês, professores do ensino médio e dos cursos de engenharia e de física, e que devem passar aos seus alunos, é um desafio. Quem consegue fazer o arranjo melhor, aproveitando melhor a transformação do calor em energia para derreter o gelo, e fazer o motor funcionar por mais tempo. Quem consegue, com uma pedrinha de gelo de 10 gramas, manter um motorzinho funcionando por mais, por exemplo, do que 5 minutos, o que eu consegui aqui. Vence o desafio quem conseguir fazer o motorzinho funcionar por mais tempo. E aí vai entrar o quê? Para os professores do ensino médio, simplesmente a otimização do projeto. Melhor dissipador, melhor aproveitamento de energia, motorzinho de menor consumo. Mas para os da engenharia vai entrar aí o quê? O relatório técnico, que vocês vão explicar os cálculos. Como é que eu calculo a transformação de energia? Vou falar do princípio de Carnot na transformação. Vou falar de calor latente e calor sensível. E tudo isso eu vou explicar agora nesse vídeo, em que vocês têm aqui o desafio da energia, uma prova de fogo tirando energia do gelo. Vejam então a seguir como montar esse projeto. Muito bem, vocês viram que é possível tirar a energia do gelo, né? E o que nós vamos propor é um desafio, né? Uma prova de fogo, na realidade sem trocadilhos, tirar a energia do gelo. Todos sabem que movimentar calor causa um certo dispêndio de energia. Nós temos os aquecedores elétricos, as geladeiras, que são dispositivos que gastam energia para movimentar calor. Mas existe a possibilidade de trabalharmos com o efeito inverso. Nós podemos obter energia pela movimentação de calor. É o que acontece com uma locomotiva, que na hora que a água ferve, o vapor se expande e ele pode gerar movimento, força mecânica, energia, né? Mas nos interessa, no caso, a eletrônica. Então nós vamos partir de um dispositivo que vocês viram lá no nosso projeto, né? No nosso vídeo inicial, que é uma pastilha de efeito Peltier. O efeito Peltier foi descoberto pelo cara que tem o nome do dispositivo, o Peltier, que ele descobriu que se passarmos uma corrente elétrica por esse dispositivo, ela gera uma movimentação de calor. Uma face do dispositivo esfria e a outra esquenta, porque o calor é movido de uma face para outra. Hoje nós podemos contar com as pastilhas de efeito Peltier no comércio a preços bastante acessíveis. É justamente em função dela que a gente vai trabalhar. Elas são usadas hoje naqueles refrigeradores de bebidas, refrigeradores de carros, pequenos dispositivos que geram frio, coisas assim. Uma pastilha de efeito Peltier como essa, você compra pela internet por valores aí que vão variar entre 20 e 50 reais, dependendo do tamanho, do rendimento e da origem, né? Mas é delas que nós vamos tratar no nosso desafio. Nós descobrimos que se passar uma corrente elétrica através desse dispositivo, ele esfria de um lado e esquenta do outro. Ele movimenta o calor. Mas aí surgiu um cara chamado Seebeck, Thomas Seebeck, que mostrou que o efeito contrário também existe. Se você tem uma pastilha desse tipo e coloca um corpo quente de um lado, de modo que ele passe o calor para o outro, ela gera eletricidade. Mas nós vamos fazer o contrário. Não é movimentar o calor. Para derreter o gelo, ele precisa de calor do meio ambiente, ele retira calor. Se nós fizermos com que uma pedra de gelo retire esse calor, passando por uma pastilha dessa, ela gera energia. É esse o nosso segredo que vocês viram lá no filme, né? Se eu pegar um dissipador de calor como esse aqui, colocar em cima dele uma pastilha de efeito Peltier e em cima dos dois uma pedra de gelo, a pedra de gelo, para derreter, vai absorver o calor que esse dispositivo aqui está retirando do ar.
Porque o dissipador de calor também funciona ao contrário. Ele pode absorver o calor do meio ambiente, né? Ele vai esfriar o meio ambiente para transferir o calor para outro lugar. E no nosso caso é a pedra de gelo. E assim ele gera energia. E é exatamente esse que vai ser o nosso desafio. Usando uma pastilha Peltier que a gente comprou pela internet, na realidade eu tenho várias aqui, e colocando essa pastilha em cima de um dissipador de calor, na hora que colocarmos uma pedrinha de gelo, o gelo, ao derreter, vai absorver o calor que o dissipador de calor vai estar retirando do meio ambiente. E nesse processo ele gera energia. E o nosso desafio é esse. Quem consegue fazer com que um motorzinho, por exemplo, funcione por mais tempo, retirando energia de uma pedra de gelo que derrete? Ou seja, o processo de derretimento do gelo, absorvendo o calor do ambiente, vai produzir uma movimentação de calor que vai gerar energia. E o desafio é justamente esse. Quem consegue obter mais energia? Ou seja, se a gente ligar um motorzinho, nesse arranjo que eu mostrei, e colocar esse motorzinho para funcionar com uma pedrinha de gelo, quem consegue fazer com que o motorzinho gire por mais tempo? Então, o desafio inicial que pode ser feito para o ensino fundamental é uma competição de tempo, né? Em que os alunos vão ter que fazer o seu arranjar, por exemplo, não precisa ser um dissipador de calor igual esse que eu mostrei, esse dissipador que você tem aí em computadores, né? Você pode usar uma panelinha, uma marmita de alumínio. Vira a marmita de alumínio ao contrário, coloca a pastilha Peltier em cima, e você tem a pedrinha de gelo absorvendo o calor que aquela marmitinha vai retirar do ambiente, porque ela vai esfriar com o contato com o gelo através da pastilha de Peltier. Então, vai entrar aí em jogo o arranjo. Então, o desafio é quem consegue o arranjo que faz o motorzinho funcionar por mais tempo com uma pedrinha de gelo. É lógico que o professor vai ter que padronizar a sua pedrinha de gelo, porque senão vai ter malandragem aí, né? Alguém traz uma pedra de gelo grandona e aí não vale. Mas para os alunos mais avançados, vocês têm aí algo mais do que simplesmente fazer o motorzinho funcionar por um certo tempo. Você vai ter os cálculos, né? Cálculo de rendimento da pastilha, né? Cálculo de quantas calorias você obtém, por exemplo, de uma pedrinha de gelo de 50 gramas, que a gente, por exemplo, pode padronizar. Vai entrar o conceito de calor latente, calor sensível e coisas desse tipo, que a gente aprende lá na física do ensino médio, né? Aprende também na faculdade, e é lógico que isso aí vai ser feito na forma de um relatório. Então aí o desafio, né, de tirar energia do gelo, ele vai ser muito mais complexo para aqueles alunos do ensino médio, do ensino técnico, do curso de engenharia, porque ele vai envolver cálculos, vai envolver a elaboração de um relatório. E aí o professor pode fazer a sua competição, né? Por quanto tempo vai funcionar o motor? Primeiro é o desafio, ganha quem fizer por mais tempo, e o relatório mais bem elaborado. Muito interessante isso, e pode-se ir além. Nós podemos ter, por exemplo, além do motorzinho funcionando, a elaboração de um circuitinho eletrônico, por exemplo, um pisca-pisca com LED. E o desafio, nesse caso, seria quem faz o pisca-pisca funcionar por mais tempo, né, utilizando a energia de uma pedra de gelo. E aí um cálculo interessante. Quanto que nós poderíamos obter de energia se todo o gelo da Groenlândia ou do Polo Sul fosse derretido? Está aí um desafio de cálculo, né, para os estudantes de física, né? E é lógico, vocês têm agora, eu vou passar para vocês um vídeo, né, em que vocês têm lá o meu projeto funcionando, mostrando que eu consegui tirar da minha pedrinha de gelo uma corrente que se aproxima dos 200 miliamperes para alimentar um motorzinho como esse. Motorzinho de pilha, motorzinho de 3 volts. Coloquei uma hélicezinha de plástico que eu obtive de um brinquedinho de festa de aniversário que a gente tem aí nas lojas de artigos festivos, né? E vocês vão ver lá que a gente consegue, com um bom arranjo, obter muita energia desse nosso desafio
do gelo. Nós temos então aqui o arranjo que foi feito para o desafio da energia com os componentes que eu empreguei. É lógico, como fala no texto do artigo, vocês podem variar. Nós temos então o gelo, a pastilha Peltier, que está apoiada diretamente o gelo, apoia-se diretamente sobre ela, e o dissipador. E temos um pequeno recipiente para recolher a água que vai derreter do gelo. Veja que eu não coloquei o recipiente logo debaixo do gelo e fazendo contato com a pastilha Peltier, porque por ele ser grande, ele também funciona como um absorvedor de calor e ele vai contribuir para a não passagem do calor para a pastilha. Ele afeta o desempenho do circuito. Vocês podem verificar, inclusive, a queda, né, de tensão que vai haver. A saída da pastilha Peltier vai para o motor, que vocês podem ver está rodando com uma boa velocidade, e eu coloquei aqui o multímetro para indicar a energia, a tensão que está sendo gerada para o motorzinho. Vejam que ele não está gerando, não está virando a plena potência, né? Vocês podem melhorar o arranjo de dissipação de calor. Esse dissipador que eu usei é um dissipador de cooler, de computador, que vem normalmente associado a uma ventoinha como essa. Mas vocês podem encontrar dissipadores de outros tipos que vocês podem usar, como esse aqui, né, que acabou de bater na minha hélice, mas não tem problema. Ou então ainda como esse aqui, que pega mais calor ainda. Vocês, consultando sucatas aí, vocês vão poder encontrar dissipadores de calor bom. E é lógico aquela alternativa de usar, por exemplo, uma forminha de alumínio dessas usadas em fogão, se bem que o rendimento não vai ser tão bom quanto um de dissipador. Vocês já podem ter uma ideia de por quanto tempo o meu motorzinho está girando aqui sem problemas, né? Quanto tempo será que você consegue fazer funcionar o seu motor com uma pedrinha de gelo, como essa daqui, uma pedrinha de gelo padronizada, daquelas que a gente usa para fazer drinks e que tem a forminha que vai na geladeira. É lógico que o concurso vai ter que usar forminhas padronizadas. Então vejam que é bastante interessante. Nós temos a produção de energia por um bom tempo. Vejam que se o dissipador não for tão eficiente, ele já começa a perder o rendimento. É aí que vocês vão entrar, talvez, com algum recurso adicional. Não vale colocar um ventilador no dissipador, para no caso, pulverizar ar quente. Vocês podem fazer uma experiência interessante, que não vale para o concurso, que é borrifar um pouco de ar quente no dissipador a partir de um secador de cabelo. Vocês vão ver que o rendimento vai subir enormemente, porque vocês vão ter um gradiente de temperatura extremamente alto entre o gelo e o ar quente que vai incidir no dissipador. E o meu motorzinho já está perdendo a velocidade, mas não parou, tá? Façam os testes, façam o concurso e vejam por quanto tempo vocês conseguem fazer o seu motorzinho funcionar no desafio de energia. Até mais!